Isso, Jó capítulo 29. Queria meditar hoje de manhã sobre se eu pudesse viver. Se eu pudesse viver. Jó 29 diz o seguinte, abra aí comigo, você, o irmão de casa também, os irmãos em casa e aqui. Diz assim o texto. Jó continuou a sua fala dizendo: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Quando eu lavava os meus pés no leite, e da rocha me corriam rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade, mandava preparar o meu assento na praça, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. O ouvido que me ouvia dizia que eu era bem-aventurado, que eu era feliz. O homem que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinha quem o socorresse. As bênçãos dos que estavam prestes a perecer vinha sobre mim. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim. E eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão e ela me servia de roupa. E a minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego, os pés do aleijado. Eu era pai dos necessitados. E até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos ímpios e arrancava as vítimas dos seus dentes. Eu dizia: eu vou morrer no meu ninho, multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e aguardavam em silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e a luz do meu rosto lhes não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Jó 29, versos de 1 a 25, nós lemos. É um texto muito importante, porque faz parte do 9º e último discurso do livro de Jó. O 9º e último discurso do livro de Jó, ele traz uma novidade, ele traz um sentimento, o sentimento de saudades, aquele sentimento que nós temos, que é muito natural entre nós. Se eu pudesse viver isso, quem me dera voltar. Ter saudades é natural, ter saudades de tempos de outrora é muito natural. Saudades de um momento em que nós vivemos em família, saudade daqueles que se foram, saudades de eventos, saudades de acontecimentos bons, saudades. A saudades também ela pode ser nociva, se eu viver só no passado, com saudades do que foi, do que aconteceu. Às vezes é tão nociva que a gente nem percebe, ao passo que a gente diz assim: no meu tempo era tão bom. Mas espera aí, o seu presente não é bom? O seu futuro já foi projetado? Então saudades pode ser prejudicial porque deixa de projetar futuro, estraga o presente e não projeta futuro. Mas saudades é bom. Agora, do que você tem saudade?
O que te faz ficar saudoso? O que te faz ficar pensativo, olhando no retrovisor da vida, olhando para trás e tentando pesquisar as emoções de outrora? Aquela viagem, aquele passeio, aquela conversa, aquela pessoa, aquele evento, o que te traz saudades? Porque Jó tem saudades. Jó está sofrendo demais, Jó está sofrendo muito. Abateu-se sobre ele a verdadeira desgraça, foi-lhe tirado a saúde, foi-lhe tirado os filhos, foi-lhe tirado os bens. É uma verdadeira vida sem graça. E Jó passa a querer a morte. Jó passa a culpar Deus, dizendo que Deus é até um perseguidor dele, mas Deus não se ofende por isso. Mas vem 4 amigos dele, 3 deles com os discursos sempre os mesmos. Você é culpado por estar assim, você é culpado por estar assim. Deus é o Todo-Poderoso, você tinha que se render a Deus. Mas Jó sempre se defendendo, e no capítulo 29, no epílogo do seu discurso, no momento final, que ele já não aguenta mais de se defender, aonde Deus tem um silêncio prorrogado durante meses, desde que a desgraça lhe abateu, vem agora Jó dizer que tem saudades. Ele tem saudades dos meses anteriores à sua desgraça. Ele tem saudades. Mas ele lembra não de nós, que saudades de estar no culto. Irmãos, cadê as saudades? O culto aqui está aberto, cadê as saudades? Vem materializar, vem matar a saudade dos irmãos. Estamos aqui de volta, com todos os cuidados necessários, estamos aqui de volta. Então, quando a gente fala das saudades de Jó, ele está lembrando de algumas coisas que talvez a gente não tenha vivido ainda, e nem pensamos viver. As saudades de Jó e as nossas saudades, é isso que eu queria comparar, a vivência de Jó com a nossa vivência, é isso que eu queria contrastar, porque Jó está trazendo para nós vivências que nós nem conhecíamos, que a gente lê e passa reto, mas ele está sedento de reviver, de voltar àquele momento. E o livro de Jó fala sobre amizade. Os amigos de Jó espezinharam, maltrataram o seu coração, mas a amizade de Deus estava ali, ainda que silente, tranquila, serena, Jó ainda percebia a amizade de Deus. Então, do que Jó tem saudades? Será que é a mesma coisa que você tem saudades? As nossas saudades estão muito permeadas com relação às coisas que nós vivemos e que nos foram tão alegres, como viagens, conquistas, pessoas, etc. Mas vamos analisar, olhar rapidamente as saudades de Jó. Vamos ver se essa é a mesma saudade que a gente tem. Do que Jó tem saudade? Primeiro, Jó tem saudades, ele fala aqui no nos versículos 4, depois dos versos 14 e 16, ele tem saudade de uma coisa que é inusitada. Jó tem saudades das amizades autênticas, que estão fundamentadas na retidão e na justiça. Vê só, Jó tem saudades de amizades profundas, autênticas, tocantes, em 2 dimensões. A amizade com Deus, que é desse jeito, mas a amizade com a comunidade, a amizade com as pessoas. Então Jó, ele fala claramente aqui no verso 4, ele diz assim: quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, aonde eu tinha saúde, quando a amizade de Deus estava sobre minha casa, sobre minha tenda, quando eu via a amizade de Deus expressa em bênçãos, expressa na presença dele na nossa casa, expressa nos banquetes, a amizade de Deus expressa na comida, no convívio familiar. Jó tem saudade dessa amizade divina. Eu vou falar mais sobre isso no segundo ponto, mas Jó também tem saudades da amizade com a comunidade, com as pessoas com quem se convive, amizade com os vizinhos, a amizade com a cidade, porque Jó não foi um homem sem finalidade. Ele não era apenas o rico no seu palácio, o rico distanciado, o rico que tinha suas próprias experiências distanciadas do povo comum.
Jó era diferente. Jó era o rico que estava na porta da cidade. Ele era um juiz da cidade. Ele deixa isso muito claro no versículo 14 a 16, aonde ele diz: eu me cobria de retidão, ela me servia como roupa, e a minha justiça era como manto e um turbante. Eu era como os olhos do cego, os pés do aleijado, eu era pai dos necessitados. Outra versão diz que eu era pai dos pobres. E até as causas dos desconhecidos, dos estrangeiros, eu chegava a examinar. Então Jó está dizendo que ele tem saudades dessa amizade com o povo, do carinho que recebia com as pessoas. Mas Jó tem saudade de sentir algo que cobria seu coração e até o seu corpo, que era justamente a retidão e a justiça. Jó andava na retidão e na justiça. Jó não andava inseguro. Jó não andava na relação com Deus, andava em paz, porque ele era homem justo, era homem reto. O próprio Deus diz isso no capítulo 1, viste o meu servo Jó? Homem reto, justo, que se desvia do mal. O próprio Deus dá testemunho de que Jó vive uma vida plena de segurança, de satisfação. Então Jó ele está com saudades desse momento onde ele sentia esta veste no seu coração, esse vestuário sobre o seu corpo, este vestuário que respingava nas suas palavras, a retidão e a justiça, uma vida reta, uma vida justa, uma vida irrepreensível, que fazia com que a amizade com Deus fosse plena e a amizade com a comunidade fosse plena. Não havia um dia em que Jó não fosse ao tribunal da cidade, em que ele não fosse reverenciado pelas pessoas. Por quê? Porque era rico? Porque tinha posses? As pessoas tinham medo dele? Não. Porque ele era homem reto e justo. É isso que dava a Jó a segurança. Quando se é reto e justo, você anda em segurança. Você não tem dificuldades com as pessoas. Jó não tinha dificuldade com seus vizinhos, com os transeuntes à porta da cidade. Jó não tinha dificuldade. Jó era diferente de nós, que a gente não cumprimenta o vizinho de apartamento ao lado, nem no elevador. Jó não tem essas dificuldades que nós temos, esses desgastes desnecessários com os da própria casa. Jó não tinha essas dificuldades que nós temos, de julgar a pessoa, eu não fui com a cara dela, eu não fui com a cara dele. Jó não tinha isso. Por quê? Era homem reto, homem justo. E isso dá a qualquer um que viva com essas vestes, dá segurança, equidade, paz interior, e pode se relacionar com qualquer um, especialmente com as pessoas da casa, especialmente com marido, com mulher, com filhos, com avós, com pais, com mães. Retidão e justiça. Nada na consciência acusa, sabe que não julgou ninguém e pode falar com as pessoas de coração puro, diferente de nós. A gente julga as pessoas, por trás a gente enterra uma faca, um punhal no coração da pessoa, né? No coração virtual da pessoa, e depois quando estamos junto com a pessoa, oi fulano, ciclano, ai que bênção ver você, ai eu não vi a hora de te reencontrar. Mas julgou se estava usando, julgou se estava fazendo, julgou se estava vestindo, julgou se estava falando, julgou. Jó não tinha esse problema, porque a amizade com Deus e a amizade com a comunidade era baseada na retidão e na justiça. Jó perdeu isso? Diz Deus no final do livro que não. No final do livro é dito, o próprio Deus, Eliú, você falou mal de mim. Porque o único nessa equação, nesse relacionamento todo, o único que falou bem de mim foi Jó. Jó não perdeu a retidão e a justiça. Ele estava perturbado com a perda da saúde, com a perda dos filhos, estava perturbado com a perda de tudo. Outra coisa, do que Jó tem saudade? Segunda coisa, nesse texto ele deixa claro que tem saudade, sabe do quê? Da amizade com Deus e da expressão ou das expressões dessa amizade. Ele deixa isso muito evidente, dessas saudades que ele tem, do versos 18 a 20, do verso 2 a 5, onde ele diz: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Primeira expressão que Jó sentia da amizade de Deus para com ele, eram os cuidados de Deus. Eram os cuidados.
Cada refeição Jó agradecia, cada café da manhã, cada almoço, cada jantar, cada lanche da tarde, cada lanche noturno, cada lanche no meio da madrugada. Jó, para mim, era um homem que era muito, muito grato. Essa expressão do cuidado de Deus. Nada lhe acontecia sem antes ele render a Deus, nada, nenhuma palavra ele dizia sem antes, quem sabe, render a Deus aquele assunto, aquela expressão de juízo que ele precisava emitir. Jó era homem que temia Deus porque ele sentia essa amizade divina. Até Satanás pôs em questão essa amizade, mas também o Senhor protege ele à toa. Jó não lhe faz nada à altura. Jó não lhe oferece absolutamente nada que esteja tão alto ou no nível que o Senhor aceita, que é a perfeição. O Senhor abençoa ele à toa. Jó é assim à toa, ele não lhe dá nada. E aí Deus permitiu que Satanás invadisse a vida de Jó. Aqui Jó está com saudades dessa amizade, uma amizade também que tem a outra expressão, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão, ou seja, sentir a iluminação divina, sentir a orientação constante de Deus. Há umas saudades no coração de Jó dessa amizade, onde Deus lhe iluminava a mente, lhe iluminava o coração, ajudava Jó nas suas expressões, ajudava Jó nas suas sentenças, ajudava Jó no seu juizado. Sentir a bênção de Deus, esperar pela fala divina, era isso que Jó tem saudades, dessa expressão da amizade de Deus. Outra expressão é quem me dera, verso 4, quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre mim, ou sobre a tenda, essa amizade divina, esse comprometimento, sentir que Deus é um comigo. Jó sentia naquele tempo do seu vigor que Deus o amava, não que não ame agora, mas Jó tem sérias dúvidas sobre o amor de Deus, por incrível que pareça. Ele chama Deus de perseguidor, ele atribui a Deus a desgraça que lhe abateu, mas Deus não se ofende porque Jó é um amigo de Deus. Aqui Jó está com saudade daquele carinho divino que o acordava, que o abençoava na estrada até a cidade, que o abençoava em família, essa amizade. Como é bom ter amizade com Deus. Jó tem saudade da amizade divina. Ele está perturbado com uma série de dores, uma série de chagas no seu corpo, a dor de ter visto seus 10 filhos em caixões, ter que enterrá-los um por um, a dor de ver empregados preciosos também sendo enterrados, a dor de ouvir uma mulher dizendo, ainda guarda o temor por esse Deus, amaldiçoa esse Deus, abandona ele, morra. Jó tem saudade do carinho divino que lhe dava plena paz por onde quer que ele andasse. E também outra expressão é quando o Todo-Poderoso, verso 5, ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Jó atribui a reunião familiar à bênção de Deus, à expressão familiar, aquelas brigas, intrigas que logo se vão, mas ele sentia-se um rei do seu lar, porque Deus lhe deu 10 filhos, Deus lhe deu filhas. A cada banquete de aniversário na casa um do outro, era uma festa, uma reunião. A cada manhã que Jó saía de madrugada para sacrificar em prol de seus filhos, era uma alegria profunda oferecer a Deus em favor de seus filhos. Jó pensava, eu vou fazer isso porque talvez nos seus desvarios da mente e do coração, eles tenham pecado contra Deus. E Deus não é merecedor que os meus filhos tenham pecado contra ele. Homem cuidadoso, Jó tem saudades dessa amizade, dessa interação divina. Do que Jó tem saudades? Da amizade constante com Deus. E do que você tem saudades? Isso faz parte das suas saudades? Daquele tempo onde você orava com fervor, com ânimo, com paixão verdadeira, com vontade de ver Deus, com vontade até de ir para o céu. Amizade com Deus faz parte das suas saudades? Terceiro ponto, do que Jó tem saudades? Jó tem saudades de sonhar uma vida significante. E ele diz isso no verso 18 a 20, ele fala assim, eu dizia,
eu vou morrer no meu ninho, ou seja, eu vou morrer entre os meus amados, eu vou morrer aqui, esse é o meu chão, o meu lugar, essa é a minha terra, este é o lugar onde eu me identifico, as minhas raízes estão aqui, eu multiplicarei os meus dias como areia, os meus dias serão longos, porque quem teme a Deus, e isso Jó já sabia, prolonga os seus dias. Quem ama e respeita os pais, prolonga os seus dias. E quem guarda, obedece a palavra de Deus, prolonga os seus dias. Jó sabia disso. Então ele diz claramente, os meus dias serão longos. As minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha vida terá viço. Deus se manifestará no meu corpo. Envelhecerei biologicamente, mas a graça, o poder, a misericórdia e a vivacidade de Deus estarão expressos no meu agir, no meu relacionar. Deus estará se expressando através deste corpo. As pessoas perguntarão qual é o motivo, qual é a razão, qual é o segredo da sua jovialidade, Jó. É isso que ele quer dizer. Quando se ama a Deus, Deus vem habitar de uma forma tão plena, pensava Jó, que a vida vai se arrastar e ainda haverá jovialidade suficiente das pessoas perguntarem o que te faz tão jovem, o que te faz tão bonito, o que te faz tão sorridente. E Jó só poderia responder, Deus. A minha vida tem significado porque Deus habita em mim. A minha vida tem significado porque Deus age através da minha vida. Eu estou à disposição de Deus. É disso que Jó tem saudades. E ele diz ainda, verso 20, a honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Ou seja, eu serei um homem forte, o meu clã será forte. Os meus filhos serão homens decentes, as minhas filhas serão decentes. Por quê? Porque eu que sou raiz, sou decente. Jó tem saudades disso, de pensar nessas coisas, sabe? De pensar em futuro, de pensar na graça de viver longos dias, de pensar na graça de viver com Deus todos esses longos dias. Jó tem saudades, porque agora Jó não pode pensar nisso. Jó só pode sentir as dores no seu corpo, as dores na sua alma. Jó não tem uma visão de futuro. Perdeu-se por um instante, mas Jó tem saudades de pensar no significado da sua própria vida, de saber que a vida dele tinha significado para Deus. Jó tem saudades disso. Quarta coisa que Jó tem saudades, do que ele tem saudades? Do quanto desfrutava do respeito e da admiração da comunidade. Isso aqui é tocante, isso aqui é importante. Jó era relevante para a comunidade. Jó tinha peso para as pessoas. Ele tinha saudades desse respeito. O respeito para Jó e a admiração era tal qual comer uma fatia de um bolo, ele sentia isso no ar. Ele diz isso no verso 7 a 11, quando ele declama o seguinte, quando eu me dirigia até o portão da cidade, eu mandava preparar o meu assento na praça. Ou seja, Jó vem dar expediente hoje. Hoje Jó vem. Então eu creio que Jó estava ansioso, feliz, satisfeito, mas também a comunidade que passaria por aquele juizado da porta da cidade também estava ansiosa. A comunidade também estava feliz por saber do expediente de Jó. E diz aqui que a felicidade era tão grande, tanto dele quanto da comunidade, as felicidades casavam, que os moços, quando o viam, se retiravam. Por quê? Aí vem um homem justo. Aí vem um homem irrepreensível, vem um homem reto, vem um homem a sua honra precede ele, o anuncia até onde ele vai. A fama de Jó ia longe, provavelmente. Ele diz aqui que os moços saíam, os idosos se levantavam. Ele diz também que os príncipes calavam a boca e a voz dos nobres emudecia. Por quê? Porque Jó era um homem que tinha retidão e justiça. Ele desfrutava de respeito e admiração. Ele era um homem relevante na sociedade de Uz. Não era um homem qualquer que passava pelas portas da cidade e ninguém sabia quem era. Não era um homem qualquer que ninguém dava uma palavra de apreciação. Era um homem que todos provavelmente gostariam de conversar detidamente. Era um homem que tinha o que oferecer. Era um homem que tinha o que ofertar à alma das pessoas.
Era um homem que tinha o que dar para o necessitado. Não era alguém desprezível. A comunidade de Uz não é pequena, é uma comunidade enorme, uma cidade enorme. Mas a verdade é que este homem está na porta da cidade como juiz, junto com outros, com uma cadeira em destaque, e as pessoas querem ouvi-lo, porque é um homem relevante, é um homem memorável. Essa é a saudades de Jó. Quarto tipo de saudades que Jó tem, do tempo em que ele se sentia significante para as pessoas. Agora, qual é a saudades que a gente tem? Faz parte da nossa saudade esse tipo de coisa? Eu tenho saudades que na reunião do condomínio, quando eu falo, todo mundo fica quieto, pois eu tenho sabedoria para indicar aquilo que realmente pode ser feito. Eu tenho saudades do tempo que eu trabalhava no escritório e quando eu falava, as pessoas me ouviam com atenção e a minha contribuição era tão relevante que as pessoas praticavam o que eu dizia. Será que nos lugares onde eu atuo aqui na igreja, ou longe dela, ou quando fazia alguma coisa aqui na igreja, as pessoas me respeitavam? Eu como diácono, as crianças paravam de correr quando eu dizia, não filho, chega, basta, não corre não. Será que os adultos me respeitavam enquanto eu, diácono, e pedia, olha, fica quieto, participa do culto. Irmãos, às vezes os nossos sonhos estão tão distantes dessa esfera dos sonhos de Jó. Talvez nós nunca pensamos em ser pessoas que gozem de admiração. Somos pessoas que têm uma falsa modéstia. A gente acredita, não, isso não é para mim, não, longe de mim. Nós não gostamos de evidência. Nosso povo brasileiro não gosta de se alçar até a evidência, de ser elevado até um momento onde se tornem pessoas de vulto na sociedade. Não, a gente gosta de ser modesto, sabe por quê? Porque enquanto você é modesto, você não fede nem cheira, ninguém lhe pede nada. Ninguém bate a sua porta pedindo ajuda de madrugada. Ninguém vai atrás de você para nada. Afinal de contas, você é um com todos. Jó não. Além de ser um com todos, é um homem que goza da admiração das pessoas. E ele tem saudade desse clima. Porque é neste clima que a justiça é estabelecida. É nesse clima que a vida dele tem significância. É no clima da retidão e da justiça, onde as pessoas andam seguras. Não é no clima do povão, onde as pessoas estão enfiadas no seu gueto, enfiadas na sua vida, e ninguém tem nada com isso. Eu entro no meu apartamento e acabou, eu entro na minha casa e ali sou eu. Não, irmãos, Jó não pensava assim, ele tem saudades do dia em que ia para a cidade. Era o dia de ser admirado, e essa admiração estava baseada na retidão e justiça dele, e isso criava, sabe o quê? Um clima de segurança, um clima de paz. E último nível de saudades de Jó, do que Jó tem saudades? Quinto e último, Jó tem saudades da contribuição na vida da comunidade. Uma contribuição feita, sabe como? Com satisfação, não choramingando, não com cansaço, não olhando a agenda, meu Deus, eu podia estar lá na praia agora, eu tenho que ficar aqui. Não, Jó fazia isso com satisfação. Olha só o que ele diz no verso 21 a 25, ele diz, os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada, as minhas palavras caíam sobre eles, como orvalho. E olhem só, verso 23, esperavam-me, como se espera a chuva, abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e a luz do meu rosto, ou seja, dos meus olhos, eles não desprezavam. Eu escolhi o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei entre os da sua tropa, e eu era como quem consola os que pranteiam. Jó tem saudades dessa contribuição na vida das pessoas, uma contribuição feita com satisfação, prazer. Ir para a cidade em dia de juizado era a alegria de Jó. Ir até as pessoas e ajudá-las era a satisfação do coração de Jó. Veja que o próprio corpo de Jó diz isso. Está no corpo as expressões de satisfação quando a gente ajuda as pessoas. Jó fala sobre isso. Está nos olhos, quando eu olho com compaixão.
quando o meu olhar traduz a alegria do meu coração. Jó, ele está aqui, as pessoas estão querendo ouvir, a palavra que saía da boca de Jó era tal qual alguém esperando a chuva fora de época. Eles esperavam Jó falar. Jó tem saudades desses momentos, onde o próprio corpo dele dá indícios que ele está satisfeito por ajudar os outros. E diz até que ele escolhia o caminho para as pessoas, porque as pessoas se rendiam, se entregavam plenamente nas mãos de Jó. Amados, há uma saudade tão profunda no coração de Jó. Uma saudade tão profunda de estar atuando entre a comunidade, ajudando as pessoas. Saudades de estar dirigindo os destinos das pessoas, não como um tirano, não como uma pessoa que não respeita a livre escolha do outro, mas uma pessoa que entende que eu vou dar o conselho e você segue se quiser. Porém, as pessoas seguiam porque era um homem reto, um homem justo e que se apartava do mal. Um homem relevante, irmãos. Um homem que tem saudade dessa relevância, dessa contribuição, de estar no meio das pessoas. Não é uma pessoa que se esquiva dos outros. Não é uma pessoa que se nega a conversar. Não é uma pessoa que passa por cima ou por baixo, mas evita a todos. Mas é uma pessoa que tem prazer de estar no meio de quem? No meio dos aflitos, no meio dos necessitados, no meio das pessoas que realmente precisam, que estão à busca de um conselho, que estão à busca de uma palavra que lhes direcione o caminho. Jó tem saudades dos caminhos que ele oferta para as pessoas, e as pessoas seguem e voltam felizes dizendo: seu Jó, que maravilha foi a sua dica, bênção pura de Deus, glória a Deus. Não era glorificado fosse Jó, não, é glória a Deus que deu um homem sábio aqui para a nossa comunidade de Uz. Jó era um homem importante para as pessoas, ele é conhecido como pai dos necessitados, patrono dos pobres, de tão envolvido com essas pessoas que careciam de ajuda. Irmãos, fossem rico ou pobre, necessitou de ajuda, procurasse Jó lá no juizado. Hoje as pessoas lhe procuram. Você ainda troca xícaras de arroz, xícaras de café, xícaras de açúcar com o seu vizinho daqui ou de lá? Às vezes as pessoas vêm nos pedir, a gente diz: ela de novo. A gente ouve a porta, demora um pouco, ela de novo, meu Deus, o que será que quer agora? Olha, quando isso está no nosso coração, já diz logo lá de dentro: olha, hoje eu não vou dar não, você já pegou 2 xícaras, não me pagou, por que eu vou dar uma terceira agora? Não dá não, já rompe logo, sabe? Ou faça melhor. Peça que Deus transforme tanto o seu coração, peça que Ele te depure, que Ele te purifique a tal ponto, se lá no futuro, próximo ou distante, uma pessoa lhe pedir 1 quilo de açúcar, 5 de arroz, dê mais para a pessoa e se sinta feliz por poder ajudar. Amados, Jó tem saudade dessas coisas. Quando nós lemos isso aqui, não é para ler, não é uma leitura que eu faço e digo assim: entendi, nunca percebi isso, nunca percebi essas coisas. Não é uma leitura desse tipo. O texto bíblico é que tem que ler a nossa vida. E o que o texto bíblico está dizendo sobre nós? Qual é o testemunho do texto bíblico sobre nós? Seriam os nossos sonhos ou as nossas saudades as mesmas que Jó tem? Porque Jó tinha saudades de uma vivência que ele experimentou. Você tem saudades desse tipo de vivência? Porque se tem, é porque você experimentou. Mas se você não tem saudades desse tipo, desses 5 tipos, níveis aqui, é um grande sinal que você ainda não viveu. É um grande sinal que você não viveu. É um grande sinal que eu e você não temos nem saudades de amizades autênticas baseadas em retidão e justiça. Fica claro que nós nunca vivemos em retidão e justiça. A gente sempre preferiu ficar na vala comum, no lugar comum onde todos estão, para não ter destaque. Se a gente não tem as mesmas saudades de Jó, é um grande sinal que nós não temos saudades das expressões da amizade de Deus. A gente nunca experimentou, talvez.
de ser amparado, guiado, iluminado constantemente, uma conversa de coração para coração, sentir que quando se abre o texto bíblico, ele logo se explica para nós, sentir a graça, o poder, a misericórdia de Deus andando com você enquanto você está no carro, na calçada, dentro de casa, em qualquer lugar. Se as suas saudades hoje só faz parte do que você conquistou, dos lugares onde você esteve, das pessoas da sua vida, talvez você não tenha essas saudades de ter uma vida, um sonho de vida significante. Talvez você diga, eu espero em Deus viver muitos anos, mas morrendo de medo você diz isso. Eu não queria ir embora agora, eu queria ver os meus netos crescerem. Não, Jó planeja aqui, ele sonha com significância de vida. Outra, se o teu sonho ou suas saudades não tem esse nível de gozar do respeito, da admiração das pessoas, é sinal que você nem sabe o que é isso. Nós nem sabemos o que é isso. Desfrutar do respeito e da admiração das pessoas. E outra, você e eu nem sabemos lidar com isso. É por isso que as nossas saudades têm outro nível. Saudades de viagem, as saudades de comprar, as saudades de todas as menores coisas, mas não tem saudades de ser admirado pelas pessoas. A gente não sabe o que é isso. E último, será que você tem esse nível de saudade? Suas saudades passam por aqui de contribuir com as pessoas, com a vida alheia? Porque Jó tem saudades, ele sente saudades da satisfação que isso lhe dava. Se você não tem saudades disso, de contribuir com a vida alheia, é sinal que você nunca contribuiu. Sinal que talvez você nem faz parte da sua vida. Você nem tem agenda para isso. A sua agenda ela só é consumida em você mesmo, com as suas queixas, com as suas dores, com os seus lamentos. Você não ajuda ninguém. Eu não ajudo ninguém. Então, amados, nosso nível de saudades passa por aqui ou passa distante daqui do nível de saudades que Jó tem? Vamos orar pedindo a graça de Deus sobre nossa vida. Pai, abençoa-nos com um coração que tem vontade de ser diferente. Gera essa vontade em nós, gera esse ânimo em nós, de querer ser diferente, de querer ser tal qual Jesus é, de querer fazer o que Jesus faz, de querer ter os sentimentos de compaixão, de nobreza de Cristo, de coragem de Jesus. Ajuda-nos. Jó é um excelente exemplo, mas o exemplo maior é o teu filho, e ele mora em nós. Ajude-nos a contribuir com essa transformação que o Senhor iniciou desde o dia em que nós recebemos a Cristo. Ajude-nos para que as saudades desses dias sejam cada dia maiores, para que a gente viva tais níveis de saudade, tais níveis de atuação. Guarda este povo, guarda essa igreja, guarda cada um que está aqui, guarda os que estão em casa, mas abençoa-nos, sustenta-nos, dá-nos ânimo e vigor, para que o Senhor seja glorificado na vida de homens, mulheres, moças e rapazes, adolescentes e crianças, que querem viver segundo o que o Senhor traçou para ser vivido. Abençoa-nos. Este mundo carece, necessita de luz, e o Senhor é essa luz, e essa luz está dentro de nós. Ajude-nos a fazer essa luz aparecer, ajude-nos a viver segundo essa iluminação toda que há dentro de nós. Fica conosco, traz a tua paz, tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos queridos, Deus lhe guarde.